Olá, alunos, curso técnico de qualidade aqui do Medtech do IFP, sejam muito bem-vindos à segunda aula aqui da nossa disciplina de normas e normatização e espero que você tenha feito os exercícios, espero que você tenha conferido os slides, tenha conferido os textos, que você também tenha interagido no nosso fórum, porque todas essas informações, todas essas ferramentas que nós temos ajudam a você a absorver melhor o conteúdo. Então, o EAD, ele não é só uma modalidade na qual você recebe, é uma modalidade em que nós também podemos interagir, não só no ambiente da sala de aula, mas principalmente no ambiente virtual. Então, utilize esses recursos, responda ao fórum, responda os exercícios, confira os slides, assista a videoaula mais de uma vez. Isso vai fazer muita diferença na sua formação profissional. E hoje, na nossa segunda aula, nós vamos tratar sobre a estrutura da norma ISO 9001. Nós vimos na aula passada, certo? Vimos um pouco do histórico da série 9000, né? Que é uma série chamada ISO 9000, ou seja, um conjunto de normas, um conjunto de documentos que trata sobre a padronização e a instalação de sistemas de qualidade dentro das empresas. Nós vimos que dentro da série ISO 9000 nós temos vários outros documentos em que somente a ISO 9001, o documento da aula de hoje, ele é certificável, tá ok? Então, a versão que nós estamos estudando agora, ela foi publicada em setembro de 2015, tá ok? Então, é uma ISO recente, é uma versão da ISO recente, e como eu já falei para vocês, ela engloba a qualidade como um processo global dentro da empresa. Ela não vê mais como qualidade, como uma medição, como um teste, como um índice de saque, né, de atendimento ao consumidor. Ela vê a qualidade como um processo que abrange todas as áreas da empresa, abrange o financeiro, abrange o RH, abrange a logística, a produção, enfim, os laboratórios, seja de qual for a natureza da empresa, tá bom? Então, ao pegar o documento da ISO 9001, que eu já falei para vocês como nós obtemos, o documento ele não pode ser baixado simplesmente da internet, porque cada documento da ISO, ele vem com o nome do proprietário desse documento. Então, você como técnico de qualidade, precisa adquirir esse documento no site da ISO com o CNPJ da empresa, tá ok? Então, você não pode simplesmente baixar um PDF de uma ISO da internet, porque ela vai estar com o nome com o CNPJ de outra empresa. Você precisa adquirir, certo, esse documento, e a ISO vai disponibilizar para a empresa com lá com o nome e o CNPJ da empresa, que aquela norma, aquele documento é propriedade daquela organização, tá bom? Esse documento vai ter 10 partes, e é sobre essas 10 partes que nós vamos estar conversando rapidinho hoje, sendo que em algumas nós vamos dar um foco maior, e as outras, para nós fixarmos melhor, nós temos o nosso fórum e temos os nossos exercícios, tá ok? Então, o primeiro tópico vem falando sobre a própria estrutura da norma, então ele não é um tópico certificável. O segundo tópico ele vai falar sobre as referências normativas, ou seja, que outros documentos foram utilizados para elaborar essa norma. O terceiro tópico dela são as terminologias e as definições, ou seja, são alguns vocabulários, são algumas palavras que talvez não sejam comuns do dia a dia, mas que são termos técnicos utilizados na norma, ou seja, caso você não entenda alguma coisa, uma frase, um contexto, uma palavra, você pode recorrer à terceira seção da norma. Então, essas três primeiras partes, elas são, vamos dizer, materiais de consulta. O processo de implantação começa a partir da quarta parte, que é o que nós chamamos de contexto da organização, ok? Nessa etapa aqui, você como técnico e toda a equipe que está envolvida no processo de implantação da norma vai entender a empresa não como um organismo isolado, mas como um organismo vivo e dentro de outros sistemas que também estão vivos. Então, nesse momento se entende toda a constituição da empresa, toda a sua estrutura, todo o seu organograma e como a qualidade, o sistema de gestão da qualidade vai permear cada estrutura dessa. Também vão se fazer o levantamento de todos os fatores externos e internos que podem afetar
o desenvolvimento desse programa de qualidade dentro da empresa. Fatores externos como a economia, políticas, normatizações locais, a própria concorrência e fatores internos como a qualificação da mão de obra, a estrutura dos laboratórios, a estrutura de informática, a disponibilidade de profissionais, a empresa que vai certificar esta empresa, então nós temos recursos para isso, então é feito todo um levantamento interno e externo da empresa, saber se de fato ela tem condições e o que ela precisa fazer para a implantação da norma. O quinto tópico fala sobre com relação à liderança da empresa, e esse é fundamental. Nós já falamos na aula passada, quando nós estamos implantando um sistema de gestão da qualidade, com base na ISO 9000, toda a estrutura da empresa precisa ter ciência desse processo, precisa estar colaborando. Então, o primeiro tópico dessa quinta parte fala sobre o comprometimento das lideranças, da gerência, da supervisão, dos diretores, e em seguida fala sobre um documento importantíssimo que é a política de qualidade. O que é a política de qualidade? A política de qualidade é um documento expresso que a empresa ela diz para ela mesma, para a sociedade e para todas as partes interessadas, como ela se compromete com a qualidade. Certo? Então, é um documento público que geralmente fica no site da empresa, fica em alguns quadros, na recepção e nas principais salas da empresa, da organização, certo? Como vocês podem ver nos exemplos dos slides, nós temos algumas políticas de qualidade de algumas empresas, inclusive a política de qualidade da Coca-Cola Brasil. Então, é um documento aberto, é uma declaração aberta de como a empresa se posiciona com relação à qualidade, como ela se compromete com a qualidade dos seus produtos e dos seus serviços. Nós temos, fundamental para nós entendermos, além do tópico 5, o tópico 7, que é o tópico que fala de suporte, que fala sobre o quê? Que estruturas físicas e intelectuais nós temos para a implantação das normas, né, e para conseguir fazer o sistema de gerenciamento da qualidade funcionar. Eu vou precisar fazer análises. Eu tenho um laboratório para essas análises, eu tenho material para essas análises, eu tenho pessoal para fazer essas análises, eu tenho computadores, sistemas para gerir essas informações, como essas informações vão circular entre os setores. Então, o tópico de suporte, o tópico 7, é onde você faz o levantamento de tudo que a empresa precisa para que o sistema de gestão da qualidade funcione. Muitas vezes a empresa não tem como arcar com tudo, ou seja, nós vamos contar com empresas parceiras, vamos terceirizar essa análise, vamos terceirizar esse processamento de dados, vamos terceirizar esse pessoal. Então, por isso que esse tópico 7 de suporte é fundamental. Muitas vezes as empresas elas esbarram nesse tópico por questões financeiras, mas é sempre interessante ter ciência que a qualidade ela vai tanto atrair quanto fidelizar os clientes que ela tem. Então, talvez um investimento agora com relação à infraestrutura, à construção de laboratório, a compra de equipamento, o pagamento de um treinamento para o funcionário, seja um gasto que ela vai ter agora, mas ela vai ter mais na frente um retorno com o reconhecimento da própria marca. É uma marca, é uma empresa que tem uma certificação ISO. Só abrindo um parênteses, existem relações comerciais de grande porte que elas só se dão com empresas que têm uma determinada certificação. Por exemplo, um grande fornecedor de algum material, ele só vende ou ele só compra de empresas que têm certificação ISO. Então, por isso que às vezes esses investimentos requeridos na seção 7, eles podem até mesmo assustar, mas sempre precisa ter em vista que o ganho com qualidade ele não é a curto prazo, ele é sempre a médio e a longo prazo. Tá ok? No 8º tópico, nós temos que ver como é que a qualidade vai se operacionalizar. Por exemplo, como é que eu vou fazer as medições, com que equipamentos as pessoas sabem fazer isso, de quanto em quanto tempo isso precisa acontecer. Um exemplo muito simples é uma fábrica de sacolas plásticas. Então, que eu tenho a fabricação, eu tenho a extrusão do plástico e eu preciso estar medindo de meia em meia hora a espessura do plástico. Para quê? Para que a sacola não saia muito fina ou a sacola não saia muito grossa e eu perca a matéria-prima, e ela saindo muito fina, ela não vai suportar o peso em que ela está se propondo a suportar. Então, essa etapa de operação depois de definir os recursos, você define de quanto em quanto tempo as análises vão ser
realizadas e como a capacitação do pessoal para realizar essas análises, essas medições, esses registros vão acontecer. Porque a gente está falando muito de análises laboratoriais, né, que pode acontecer muito nas fábricas, etc. Só que essa questão do controle, indicadores de qualidade, pode ser de um serviço. Então, pode ser na entrevista de um cliente, pode ser no feedback de um formulário de um cliente. Então, nós temos muitas outras formas de operacionalizar valores, informações, para nós mensurarmos a qualidade. O tópico 9 ele complementa o 7º e o 8º. No 7º, nós vimos os recursos que nós precisamos para fazer análises e medições. No 8º, nós vemos a frequência com que isso tem que acontecer. E no 9º tópico, a ISO vai nos orientar a como avaliar essas informações que nós vamos colher. Nós vamos estabelecer metas, nós vamos estabelecer monitoramentos, vamos avaliar criticamente os processos, nós vamos realizar as auditorias internas que nós conversamos na aula passada, então, onde eu vou avaliar o desempenho do meu programa de qualidade, tanto a nível externo quanto a nível interno. E o 10º tópico, ele vai fechar a norma falando sobre melhoria contínua. Ele vai dizer que os processos não estão fechados, que sempre se pode melhorar. Sempre após um gap ser sanado, outro pode ser resolvido. Sempre que eu tenho um problema maior que ele foi tratado, um problema menor também vai aparecer e eu posso tratar depois daquele problema. Então, o 10º tópico da norma vai nos instigar que nós nunca estamos satisfeitos com os nossos resultados. Nós sempre podemos melhorar mais. E com relação a produtos e serviços, nós sempre podemos ter uma qualidade melhor, não só para satisfazer, mas para superar as expectativas dos nossos clientes, tá ok? A norma também vai ter um anexo que vai nos ajudar a entender muitas coisas que a própria norma trata, como o foco no cliente, como trabalhar com a liderança, como engajar as pessoas nesse processo de qualidade, como gerir os relacionamentos entre os setores, que geralmente pode ter atrito quando se instala o programa de gestão da qualidade, então é sempre importante você conferir esses anexos, tá ok? Então, na aula de hoje nós conhecemos a estrutura da ISO 9001, a principal norma que você como técnico de qualidade precisa ter conhecimento. Nós conhecemos os seus 10 tópicos, os 3 primeiros que tratam sobre o quê? Eles vão nos ambientar na norma e a partir do 4º tópico, como operacionalizar a implantação da norma até o 10º tópico na melhoria contínua. Tá ok? Na próxima aula nós vamos encerrar essa nossa breve conversa sobre sistema de gestão de qualidade, sobre normas e normatização, conhecendo outras normas e conhecendo os sistemas integrados de gestão, que nada mais são de quando nós temos mais de uma norma implantada numa empresa. Tá bom? Não deixem de responder aos fóruns, fazer os exercícios, revisar essa aula, revisar a aula anterior, conferir os slides, pesquisar, tirar dúvida. Isso tudo vai te ajudar a ser um bom profissional e a ter uma carreira exitosa. Então a gente se vê na próxima terceira e última videoaula.